Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre opções para o meio de campo do Cruzeiro. Tem um jogador do Botafogo que eu gosto bastante, que assim, é a respeito do Marlon Freitas, nome que até pensei que não estaria tendo espaço no Botafogo e tudo mais, que é um atleta que eu acho sensacional. Se chegasse, na minha opinião, daria conta do meio de campo de quase todos os times da Série A, porém, esse que era o jogador que eu mais gostaria de ver, tá numa situação que impossível de pensar ele no Cruzeiro nesse ano, pelo menos. Mas tem outros nomes que eu quero comentar aqui no vídeo, que aí sim poderia ser boas alternativas. Um desses, inclusive, se destacou na Série A do ano passado e era um dos alvos da gestão do Ronaldo no início da Série A. Então, diferentemente do Marlon Freitas, é um nome muito mais viável de se imaginar, além também de outro que é revelado pelo Flamengo, joga hoje lá no futebol do Japão e que também, na minha opinião, seria uma função interessante para esse atleta como meio-campista ofensivo, meio-campista central, mais pelo lado direito, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Se for a primeira vez que você está assistindo aqui o canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube até final de agosto a 40 mil inscritos aqui no canal. Então, começando aqui esse mês de julho com o pé direito essa nova meta aqui para nós. Quem puder se inscrever me ajuda bastante e você continua, recebendo os vídeos, principalmente se você ativar as notificações aqui nesse sininho, tá? Esse vídeo aqui não vai ter muitas edições, então estou gravando aqui mais rápido para vocês, para postar com mais frequência no final de semana, deixar vocês no domingo com vários vídeos, na segunda de manhã já com vídeo no canal. Então não vai ter muitas edições, como eu costumo colocar, de números dos jogadores, um mapa de movimentação, fotos. Então vai ser um pouco mais raiz aqui esse vídeo. Espero que vocês entendam. Na segunda-feira já voltamos com tudo. Segunda-feira a partir de meio-dia, tá? O de manhã ainda vai ser assim mais diretão, beleza? Então quero começar aqui falando primeiramente do Marlon Freitas. Quem que é esse jogador que eu acho que daria muito conta do recado do Cruzeiro? Lembrando, nenhum desses tem procura oficial, é só sugestões minhas, tá? Pro meio de campo. O Marlon Freitas que vive uma fase muito boa e não é de hoje. 28 anos de idade, está no Botafogo, onde só os números dele no ano já dá pra ver que não vai sair, Nem é esse o meu intuito aqui. 34 jogos, 1 gol, 3 assistências pelo Botafogo, foi titular nos últimos 6, 7 jogos da equipe, jogou contra o Magallanes, marcou o gol, inclusive, do empate em 1-1, na vitória do Botafogo contra o Palmeiras lá no Allianz. Ele foi titular 90 minutos, enfim, é absurdo, cara. Eu olhei aqui os últimos 8 jogos dele, ele jogou todos 90 minutos e teve um aí contra o Atlético Paranaense que ele jogou 120 minutos, Só pra você ter uma ideia do tanto que ele tem jogado com frequência. E jogador que tem uma nota média no SofaScore muito boa, 6.92 só no Campeonato Brasileiro, onde já estourou também o limite de jogos, 11 jogos, 8 como titular e uma assistência, então não dá pra jogar mais no Cruzeiro, tem contrato até dezembro do ano que vem com o Botafogo. É um nome que eu ficarei de olho, porque é um atleta que já vinha chamando muita atenção no Atlético Goianiense. O Corinthians era um dos times interessados, para você ter uma ideia. Ano passado ele foi o atleta que mais jogou em campo pelo Atlético, um dos que mais entraram em campo no futebol brasileiro, 70 jogos, e ele marcou 10 gols e 6 assistências, 16 participações em gols em uma só temporada, isso jogando como meio-campista central, tá? Não é nem um meio ofensivo, igual um Matheus Vital, não, meio-campista central, e teve esses números absurdos. 2022 foi isso, 2021, 43 jogos, 3 gols e 6 assistências, 2020, 50 jogos, 2 gols e 4 passes, isso tudo na Série A, pelo Atlético, de 2020 a 2022, 3 Série A seguidas, voando. Como ele já estava em reta final de contrato, o Botafogo esperou, assinou esse seu vínculo e contratou o jogador, que é revelado pela base do Fluminense. Lembro bastante dele ali, passou pelo futebol da Eslováquia, por um time que o Fluminense tinha parceria, passa também pelo Criciúma e se destaca pelo Botafogo de São Paulo em 2019, 7 assistências e 3 gols em 48 jogos, até chegar no Atlético. Mas esse nome é completamente inviável por conta disso, porém é um jogador que eu ficaria no radar, para daqui a uns anos o Cruzeiro pensar, acho que, nossa, muito bom mesmo, isso se não aparecer um time europeu, porque realmente, mesmo tendo 27 anos, eu vejo muita qualidade no Marlon Freitas. E assim, outro jogador que se destacou pelo Atlético Goianiense, aí sim é muito mais viável aqui para vocês, se destacou pelo Atlético Goianiense nos últimos anos, jogou com o Marlon Freitas, foi pro Internacional e que não está tendo espaço e foi procurado pelo Cruzeiro nesse início de ano, que é a respeito do Gabriel Baralhas, 24 anos de idade, mais jovem, e que assim, é um jogador que surge na base do Atlético Paranaense, passa também para o Bragantino e está no Atlético Goianiense desde 2021. Jogou 2021 e 2022 ao lado do Marlon Freitas, na dupla de meio de campo ali, no caso de volantes, ele joga ali como se fosse um meio-campista um pouco mais centralizado. Não é um cara só de marcação, mas pode fazer muito bem esses dois papéis.
No Atlético, ano passado, 56 jogos, 6 gols no ano e 3 assistências. Ano passado, de 2021, né? Foram mais 46 partidas, 5 gols e 1 passe. Lembrando que ele jogou 2 jogos nesse ano pelo Atlético, no Campeonato Goiano, e foi para o Internacional, onde já soma 18 jogos na temporada. Até parece um número alto, né? Tá sendo titular? Não é esse o cenário do Baralhas. O Cruzeiro, o Vasco e o Internacional buscavam o jogador, mas o Internacional levou nessa parada e assim, não tá tendo espaço. Tem contrato longo, será que não poderia ser emprestado? Eu mostrei aqui, ó, os últimos 8 jogos dele, ele jogou 1 apenas, a vitória contra o Metropolitanos da Venezuela, 18 minutos só ele jogou nesse jogo na Sul-Americana. Depois disso, ele foi pro banco de reservas em mais 4 jogos na Série A, não entrou em nenhum, 5 jogos, não entrou em nenhum. Ficou ainda também no banco na Sul-Americana, não jogou, então está completamente escanteado hoje no time do Mano Menezes pelo Internacional. Nota média dele no SofaScore no ano passado foi muito boa, 6.96 pelo Atlético, ele atuou no meio de campo todas as posições, e é muito mais um volante pelo lado esquerdo. Claro, ele pode cair também pela direita, fez muito isso ano passado, mas se fosse para escolher uma função dele em específico, volante mais pelo lado esquerdo, parecido com o Richard, só que chega muito bem dentro da área e não seria um cara só para marcação, tá? Até porque os números dele são excelentes, 30 jogos no ano passado na Série A, 26 como titular, 4 gols e 2 assistências, média de 73 minutos por jogo. Eu contrataria na hora, tá? Se fosse para pensar nessa possibilidade. Não acho que o Internacional vai fazer muito jogo para liberá-lo, ainda mais se fosse uma opção de empréstimo, o Cruzeiro colocar algumas metas e tudo mais. Eu acho que é um grande atleta e que tem contrato longo, né, ainda com o Internacional. Que uma curiosidade, um dos titulares do Internacional nesse ano é o Rômulo na Série A, ele tá jogando demais, naquele mesmo ex-Cruzeiro, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, em 2019, cara. Em 2019, eu com incríveis 17 anos já falava que esse cara seria excelente, que dava pra jogar pelo Cruzeiro numa Série A, a Série B, que ia jogar em 2020, mas não tentou ir atrás, destacou pelo Atlético nesse ano. Eu confesso que eu não falei dele aqui que seria uma boa nesse ano, mas pô, não trabalho como scout, né? Eu só tenho alguns canais aqui no YouTube que eu indico contratações, como esse caso aqui do meu time e do Cruzeiro, e que assim, cara, era um jogador que era óbvio que poderia dar certo, se destacou em vários jogos contra o Cruzeiro, pô, nesse ano contra o Atlético e Cruzeiro no Independência, o Rômulo jogou muito bem e o Cruzeiro deu bobeira, não comprou ele naquela época, passou no futebol aqui do Chile, no La Serena, depois no Juventude e que se destacou nesse ano, tá vivendo uma fase excelente lá pelo Internacional, tá? Só essa ressalva, o Cruzeiro precisando de meio de campo, e olha os que eram da base, né? O Ederson, o Rômulo, meu Deus, se esses dois caras tivessem aqui hoje no Cruzeiro, na minha opinião já eram um dos melhores times do futebol brasileiro, meio campista Maurício, e se pelo menos você falasse, eles gerou pelo menos 70 milhões de reais de venda, né? A venda vai, mesmo se o Maurício sair por 25 milhões, não vai ser nem 35 que esses caras vão render para o Cruzeiro, muito mais por incompetência da diretoria passada do que propriamente dos jogadores em si, né? Então, o último aqui que eu quero falar com vocês é um atleta revelado pela base do Flamengo, que é o Ronaldo. Vocês lembram dele? Meio campista de 26 anos, mais um com passagens pelo Atlético Goianiense, hein? Parece que eu peguei um combo aqui dos jogadores dele e que, assim, surge na base do Flamengo. Lá em 2016 começa a ter oportunidades no time principal. Na época ele era bem jovem, acho que ele tinha 18, 19 anos. 2 partidas naquele ano, mais 5 jogos pelo Flamengo em 2017 no Campeonato Carioca e foi emprestado para o Atlético Goianiense na Série A de 2017. Os números dele foi até fraco. Quem analisa só pelos números e não acompanhou os jogos naquela época, olha para esses números e fala, não, foi mal, né, nesse empréstimo. Só que não, acompanhei vários jogos dele, 9 jogos naquele período pelo Atlético, 1 gol marcado e uma assistência. Na Série A, ele fez um golaço, cara, contra a Ponte Preta. Eu nem lembro agora como foi o gol, mas eu lembro que foi um golaço. Longe pra caramba, ele fez um dos gols pelo Atlético Goianiense, que foi rebaixado naquele ano. Porém, o Flamengo, na temporada seguinte, adotou a postura de não emprestá-lo. Queria utilizá-lo um pouco mais e até que aconteceu. Foram 4 partidas que começa o Campeonato Carioca, mas depois ficou só no banco de reservas e seguiu na equipe. 2019 com o Jorge Jesus, até que dá algumas chances para ele também. 13 partidas e uma assistência no Campeonato Carioca. Começa o Brasileirão, ele é emprestado ao Bahia, onde faz mais 14 partidas naquela temporada e fica para o Bahia em definitivo em 2020, onde jogou com o Gilberto, inclusive, 38 jogos naquele ano, 1 gol e 4 assistências. Esse ótimo desempenho fez ele ir lá para o futebol do Japão, para um time chamado Jimizu S-Pulse. É um time até conhecido lá do futebol japonês. Por lá, nessa atual temporada, vive o melhor momento dele, 23 partidas e uma assistência. Eu vi que o contrato dele se encerra daqui uma temporada, ou seja, em janeiro do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato. É um cara que, se o Cruzeiro quisesse contratá-lo,
teria que oferecer um valor, né? Está avaliado de acordo com o Transfer Market próximo dos 4,5 milhões de reais. Eu acho até um valor baixo, 26 anos. Eu ficaria de olho, eu acho um bom jogador. Esse, diferentemente dos outros, seria muito mais para marcação mesmo, tá? Óbvio, não é um volantezão grosso ali que só vai saber desarmar e não sabe criar jogadas. Não, não é isso, mas é muito mais um cara defensivo. Até porque lá no futebol japonês, se você for somar os números dele, 2021, 12 jogos, teve alguns problemas físicos, não conseguiu jogar. 2022, 19 partidas, é um número baixo, mas no Japão não é igual no Brasil, que é 70 partidas, no máximo ele vai jogar 28, 26. Um exemplo, cara, desse aqui, nesse ano, né, foi titular absoluto e só disputou 23 partidas e uma assistência. E assim, marcou só um gol e deu nesse período outras 4 passes, então não é um cara que vai chegar muito lá na frente. Nesse ano, lá no SofaScore, da primeira divisão do Japão, nota média de 6,93, 19 partidas, 11 como titular, um gol e uma assistência, então não é uma peça fundamental na equipe. Joga com frequência, quase todo jogo ele entra, mas 19 jogos, 11 como titular, então metade ele está no banco, metade ele está como titular. É igual o Neto Moura aqui para nós, por exemplo. Quando o jogador ele se machucou, ele começou a ser titular. Antes disso, ele, Felipe Machado, era banco de reservas. E se, por exemplo, o Cruzeiro tivesse mais 2 opções no elenco, igual o Ramiro, Richard, o Neto Moura seria completamente inegociável se aparecesse uma proposta bacana? Não. É o mesmo cenário aqui do Ronaldo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desses 3? O Marlon Freitas eu não vou considerar. É só um exemplo aqui de jogador que eu acho que para longo prazo seria interessante. Mas o Baralhas e também o Ronaldo, o que você acha dele? Tem alguns outros nomes também que vocês pediram para fazer vídeo, o Rodrigo Dourado, ex-internacional, enfim, alguns outros nomes para essa volância. Se você quiser ver outras sugestões que eu já trouxe aqui no canal, se inscreve e veja aqui, ó, vou deixar no card alguns outros vídeos que eu já trouxe atualizando ou sobre notícias que realmente surgiu aqui no Cruzeiro, algumas notícias de alguns portais falando sobre contratações ou outros que eu acho que seriam boas alternativas de sugestões do elenco do Cruzeiro. Nosso canal de cortes está aparecendo aqui na tela e todos os links também das nossas redes sociais na descrição. Valeu, galera!